Agora sim, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 9. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, faz parte desta série de 5 primeiros livros da Bíblia, que também levam o nome de Pentateuco, ou os 5 livros da lei. Penta vem de 5, teuco, leis. Então, entre os 5 primeiros livros da lei está o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, numa época que o povo de Israel estava para adentrar na terra da promessa. Moisés breve passaria o seu cajado a Josué, que comandaria o povo naquela empreitada, e agora era uma nova geração. Como nós bem falamos no domingo passado, essa mensagem é uma continuação de domingo passado. O povo que há 40 anos atrás havia injuriado, falado mal da terra da promessa, eles que se portaram de uma forma pessimista, eles que se desanimaram, eles que não tiveram coragem de avançar e de entrar na terra da promessa, ainda que a terra se mostrava tão generosa, com cachos de uvas gigantes, que era necessário 2 homens para carregar aqueles cachos de uvas, e outros frutos gigantes. Mas além dos frutos gigantes, haviam também ali homens gigantes, e isso causou desencorajamento no povo. Eram 12 espias que Moisés enviou adiante para ver como era a terra. E desses 12 espias, somente 2, Josué e Caleb, trouxeram um relatório otimista. Os 10 demais espias voltaram difamando a terra e dizendo: olha, atravessamos esse deserto, viemos a esse deserto para morrer na mão dessa gente, nós não vamos conseguir. E por causa daquele pessimismo, eles acabaram contaminando todo o povo. E Deus teve que entrar com a ação e fazer com que aquele povo caminhasse, em vez de 40 dias sobre aquele deserto para entrar na terra da promessa, eles caminharam 40 anos. O tempo de uma geração. Para quê? Para que aquela geração chamada de contumaz e rebelde morresse e perecesse ali no deserto. Agora eles estavam diante novamente da terra da promessa, com um novo comandante, prestes a pegar o bordão, e aquela geração havia passado. Uma nova geração agora existia. Era preciso então repetir toda a lei que Moisés havia dado, para que eles não se esquecessem. Então o livro de Deuteronômio foi escrito exatamente para isso: relembrar a lei, relembrar os grandes feitos de Deus, aquilo que Deus havia feito pelo povo, preparando assim essa nova geração para adentrar na terra da promessa. Havia um obstáculo apenas, porque toda conquista apresenta também obstáculos. Vamos dizer juntos comigo? Toda conquista apresenta obstáculos. Vocês sabem muito bem, né? O jovem adolescente ou a jovem adolescente, quando pretende conquistar aquela ovelhinha, aquele ovelhão, não vou falar gatinho ou gatinha, porque gatinho ou gatinha arranha. O do crente é ovelhinha, ovelhão, né? Não é bodão também não. Então, a ovelhinha, quando está de olho naquela outra ovelhinha, sabe que tem obstáculos. E às vezes o obstáculo está na sua própria cabeça, sabe? Você fala: ela é bonita demais para mim, ou ele é bonito demais para mim. Ela é assim ou ele é assim. Você vê obstáculos, não é mesmo? Às vezes aquele emprego que você deseja conquistar, é muito demais para mim. Aquela promoção onde você trabalha,
Ah, eu queria ser promovido, mas tem muita gente na minha frente. Olha os obstáculos. Ah, eu gostaria de morar naquela casa. Não, mas ali o aluguel é muito alto, a compra é muito difícil. Nós sempre colocamos obstáculos diante de uma conquista. E o povo aqui, eles tinham um último obstáculo a ser ultrapassado antes de entrar na terra de Canaã, a terra da promessa. Qual era o obstáculo? O Rio Jordão. O Rio Jordão, a Bíblia diz que ele transbordava em todas as suas ribanceiras, porque era a época do final do inverno, entrada da primavera. O Monte Hermon se degelava, enchia o Rio Jordão e ele transbordava. Como fazer? Eu estou aqui, mais adiante de mim está a terra, mas entre mim e a terra tem um rio. E eles não tinham como atravessar a não ser andando. Eles não tinham barco, não tinha uma balsa tipo essa do ferry boat, não tinha nenhuma catraia, nada, não tinha uma ponte. Eles tinham que atravessar aquele rio. Mas quando nós temos o Deus que nós servimos à nossa frente, não há obstáculo que ele não possa vencer. Aleluia! Você tem obstáculos diante da sua conquista? Mas lembre-se, você tem o Deus para o qual não existe obstáculo ou dificuldade que ele não possa vencer. Imagine agora comigo, o que é um rio diante de um mar? O mar é muito maior. E eles atravessaram o mar. Lembra-se do Mar Vermelho? Moisés, apenas ao levantar o seu cajado, veio um vento assim, ó. Abriu o mar em duas partes, fez-se dois paredões. O vento soprava assim no meio das águas, e as águas iam abrindo, uma banda de um lado, uma banda de outro. E o povo, cerca de 2 milhões de pessoas, atravessaram o mar. E as águas permaneceram formando paredões do lado. As águas, imagine que é uma fileira de 2 milhões de pessoas. Pegue a população do Guarujá aí, se eu não me engano 200 ou 300 mil. Hoje começa o novo recenseamento. Talvez seremos mais. Talvez esse número tenha aumentado. Mas imagine uma população de cerca de 10 vezes a população do Guarujá, atravessando por um corredor no meio do mar. Porque a Bíblia fala em 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que não entravam na conta ou no recenseamento dos judeus. Eles não calculavam mulheres e crianças. Então imagine aquela fileira de 2 milhões de pessoas atravessando o meio de um mar. E as águas ali, ó, sustentando de um lado e de outro. Somente quando acabou de atravessar o último, que o exército de Faraó vinha atrás e dizendo: olha, eles atravessaram, o corredor está aberto para nós também, vamos lá. Só que quando eles foram atravessar, quando já estava todo mundo no meio do corredor, todo o exército de Faraó no meio do corredor, as águas fecharam-se. E afogou todo o exército de Faraó, seus cavalos e seus cavaleiros e seus carros também. O povo tinha muita história para relembrar, o povo tinha muitos feitos do Senhor para rememorar. Moisés precisou escrever esse 5º livro da Bíblia para relembrar os grandes feitos de Deus na vida do seu povo, relembrar também os fracassos, relembrar também as derrotas, para que eles pudessem aprender. Porque na vida, queridos, nós aprendemos também através dos fracassos e das